Eu não vim com propósito algum de fisiculturismo, nada disso aqui fazia parte da minha vida. Foi tudo acontecendo de uma forma muito inesperada. Eu sou Fernanda Vinhais, tenho 53 anos, sou mãe de 2 jovens adultos, o Gabriel de 28 e a Bruna de 24. Sou casada há quase 30 anos e conheci o Dr. Marcos em março de 2021. Nós estávamos em pandemia e eu lembro que o principal motivo, o meu maior interesse quando eu procurei Dr. Marcos, porque eu precisava de uma ajuda para voltar a me olhar no espelho. Eu tinha engordado bastante na pandemia, isolamento, aquela dificuldade, né, que todos nós vivíamos na época da pandemia, fez com que toda a minha família, eu inclusive, ganhássemos muito peso. Lembro que a primeira consulta com o Dr. Marcos eu pedi para ele: não me mostra meu peso, por favor. Não me fala quantos quilos eu tenho. Porque eu estava numa fase muito difícil, além, né, da dificuldade de me enxergar, de me olhar no espelho. Toda aquela dificuldade, aquela ansiedade que o isolamento e a pandemia, né, nos impunha, era algo muito difícil, né, para lidar. E eu lembro que ele sempre foi muito atencioso, ele respeitou o meu desejo de não saber meu peso. Nas primeiras 3 semanas de protocolo, após a primeira consulta com ele, eu emagreci em 3 semanas quase 8 quilos. E ele falou pra mim assim, depois que ele me reencontrou, depois de 3 semanas, ele falou assim: você tem noção que você fez uma lipo em 3 semanas? E eu fiquei tão feliz com o resultado que eu comecei a perceber naquela época o quanto eu era capaz. E apesar de já ser uma senhora, né, de mais de 50 anos, eu não tinha noção da força que eu tinha para essa dificuldade. Eu sou professora universitária, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu conhecia outros desafios, eu fui uma mãe jovem, mas aquele resultado que ele estava me mostrando, eu não tinha conhecimento, eu não tinha a real consciência da minha força. Foi aí em março de 2021 que nós começamos, inicialmente eu, meu marido, depois o meu filho, e depois um pouco depois a minha filha. Todos somos atendidos por Dr. Marcos, que me encanta nas consultas com ele, e o que me faz defendê-lo em todos os aspectos do tratamento, o protocolo, é que Dr. Marcos, além de ser uma pessoa extremamente competente, ele estuda, e isso, eu sou professora universitária, então isso, claro, isso me encanta. É um médico profissional que é estudioso, que se preocupa em atualizar conhecimento, em trazer o que há de melhor para os seus pacientes. Ele é uma pessoa muito humana, ele não é só um médico, claro que vive disso, é a fonte de renda dele, mas ele é extremamente humano, preocupado com outras questões que quando nós trazemos para ele em consulta, ele processa de forma diferente. E desde então, eu nunca mais, né, consegui de deixar de ouvi-lo, de deixar de receber as informações, as instruções dele. E o fisiculturismo entrou na minha vida de uma forma muito inesperada. Eu sempre fui uma jovem, uma adolescente muito tímida, não conseguia me imaginar vestir um biquíni e subir num palco como hoje eu faço. Mas ele foi exatamente me mostrando o quão forte eu era e o quão eu respondia bem aos desafios que ele vinha me impondo. Primeiro foi meu filho, que respondeu também ao tratamento muito bem e subiu. Foi o primeiro da nossa família a subir e competir, a subir no palco. Por uma relação pessoal e pela relação que eu tenho com meus filhos, meu marido, nós todos nos colocamos um desafio, vamos subir juntos. E Dr. Marcos super comprou a ideia. Então a gente subiu, primeiro meu filho em maio de 2024, depois em julho de 2024 eu subi primeiro, sozinha nesse dia e fui naquele dia top 1. Em julho de 2025 subimos os 3, eu, meu marido e meu filho. Os troféus que estão aqui também representam, né, esses dias. Desde então, a cada ano eu subo pelo menos 2 vezes por ano, acompanhada por ele, pelo Dr. Marcos e pelo meu treinador, que também foi indicação dele, que é o Wagner, que inclusive em todos os atendimentos, em todas as prescrições, eles trabalham juntos. No dia do campeonato, eles estão juntos no backstage e eles fazem um apoio que não é só o apoio de protocolo, é um apoio emocional, é um apoio humano, para que nesse dia a gente de fato apresente a nossa melhor versão. Esse é o meu desafio, essa é a minha meta desde então. Toda preparação eu encaro ela como única e de fato, as dificuldades ou o que parecia antes ser tão difícil já não é tão difícil, elas são sempre específicas daquela preparação, mas a minha preparação sou eu comigo todos os dias. O meu desafio é subir no palco, que eu respeito muito, porque eu sei como é difícil subir naquele palco, melhor do que eu subia anteriormente. E eu tenho certeza que se eu não tivesse ele, o apoio dele e da minha família, que de fato é fundamental,
eu não teria conhecido, né, tudo isso. E às vezes me perguntam assim, você pensa em continuar? Você quer essa vida? Porque é uma vida assim de restrição alimentar, é uma vida de planejamento, de rotina. É difícil explicar porque parece que quando a gente explica, a gente quer que as pessoas entendam ou gostem como a gente, e não é essa a ideia. A ideia é que isso hoje para mim faz muito sentido. A rotina, o dormir cedo, o acordar muito cedo, eu treino muito cedo, o planejamento alimentar, andar de marmita, isso hoje faz sentido exatamente porque quando eu subo naquele palco, a sensação que eu tenho de que eu sou forte, muito mais forte do que eu imaginava, faz sentido e me faz bem, me faz querer continuar. E outros desafios que eu encaro na minha vida, tanto, né, na dimensão familiar como no trabalho, passam a não ser tão difíceis de ser encarado, porque eu aceitei esse desafio.